qual é o procedimento para sair do Acordo de Paris. Você notifica a ONU, que é o que o governo americano fez, e aí você precisa ficar no acordo durante um ano. Ou seja, o governo americano precisaria oficialmente ficar ainda no Acordo de Paris até o dia 27 de janeiro de 2026. Ou seja, esse é o procedimento. Agora, a gente sabe muito bem, vocês estão conversando aí sobre a Groenlândia, o direito internacional, vamos colocar de uma forma assim, não é o forte de Donald Trump. Ou seja, ele ignora absolutamente o direito internacional, qualquer outro tipo de compromisso internacional. Então, ele já avisou, na verdade, o governo dele já avisou, que apesar de ter esse prazo, eles se desassociam completamente do Acordo de Paris, de qualquer reunião, de qualquer compromisso e de qualquer tipo de contribuição financeira para os organismos internacionais que lidam com o clima. Então, na prática, eles já saíram, né? Essa é a realidade. Ao sair, tem um impacto, obviamente, fundamental. O primeiro deles é que não há um compromisso mais do governo americano de reduzir emissões. É simples assim, é dramático assim, no fundo, né? Agora, hoje eles são os segundo maiores emissores do mundo, mas historicamente é o maior emissor. Então, imagine só, você está fazendo um acordo justamente sobre um tema e aquele grande player daquele tema fala, para mim não vai valer. Então, obviamente, vai enfraquecer o acordo, obviamente é um perigo, obviamente, para a COP30, óbvio, isso vai ser muito prejudicial, porque ela vai estar esvaziada, pelo menos do governo americano, que é, como eu coloquei, um dos maiores players. E aí, claro, o que o Brasil vai tentar fazer é justamente coordenar, tanto com a ONU, mas também com a União Europeia, com a China, com os BRICS, para dizer, olha, o acordo continua valendo. Apesar dos Estados Unidos estarem fora, o acordo continua valendo, porque, inclusive, daqui a 4 anos, vamos torcer para que um governo americano não negacionista chegue ao poder. E aí, obviamente, eles voltam. Agora, é prejudicial muito para a COP, mas, acima de tudo, Roberto, para o planeta, porque nós vamos perder 4 anos de combate às mudanças climáticas. Essa é a realidade. 4 anos por baixo, né? Já que o Trump já tem ameaçado não sair do governo, alterar a Constituição para ficar mais 4 anos, né? Ô Jamil, e aí eu acho importante ouvir, você é uma sumidade aí no tema, sobretudo no que diz respeito ao funcionamento da sociedade internacional. Me parece que, e aí me corrija se eu estiver errado, eu quero de fato a tua análise sobre o tema. Me parece que essa questão do Acordo de Paris é uma das etapas que diz respeito a como a administração Trump pretende esvaziar o próprio multilateralismo de uma forma mais ampla. Então, você concorda com isso? Isso é parte do plano do trumpismo? Como é que você avalia essa questão? Sem dúvida nenhuma, meu caro, é exatamente isso. É esvaziar a atual ordem internacional para criar uma no seu lugar. Então, é uma coisa absolutamente deliberada você sair da OMS, esvaziar a ONU deliberadamente. Qual é o grande acordo hoje da ONU? O Acordo de Paris. Né? Não existe outro. A gente viu o que aconteceu em Gaza, então não é o Conselho de Segurança a grande questão. Não existem outras grandes questões. A questão fundamental hoje da ONU, onde ela tem um papel fundamental, é justamente o Acordo de Paris. Então, quando você sai do Acordo de Paris, claro que você sai porque você é negacionista, sai porque você quer aumentar a exploração de petróleo, tirar gás natural do Alasca, tem tudo isso, sem dúvida nenhuma. Agora, também tem um recado. A atual ordem, nós não queremos a atual ordem, queremos uma nova ordem, e nessa nova ordem nós queremos ser os protagonistas com as nossas leis. Então, é essa o objetivo. Teve um momento na semana passada muito importante, que foi a sabatina do Marco Rubio no Senado americano. Marco Rubio é o novo chanceler dos Estados Unidos, o chefe da diplomacia do Trump. E ele disse o seguinte, na sabatina: a atual ordem mundial não só ela está obsoleta, mas ela é uma ameaça aos interesses americanos. Olha só, ou seja, a atual ordem, que obviamente foi criada em 1945 à imagem dos interesses americanos, porque foi isso que aconteceu, né? A Segunda Guerra terminou. E a Segunda Guerra, quando ela termina com os Estados Unidos como grande protagonista do século XX,
ele vai lá e faz uma ordem internacional, a Pax americana. Ele coloca isso no mundo. Mas hoje, segundo pelo menos o governo americano, ela já não é mais interessante, não só ela não é mais interessante, como ela é uma ameaça.